Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje de novo, pra gente dar continuidade à nossa evangelioterapia. E no estudo da noite de hoje, a gente vai falar sobre um vício perigoso. Que vício é esse? O egoísmo. Então, o egoísmo ele é um dos maiores males, porque todos os demais vícios contêm esse sentimento de egoísmo. Então, a nossa perfeição da moral, está ligada diretamente à extinção desse vício. É dito no Livro dos Espíritos que o egoísmo é a verdadeira chaga da humanidade. Eu pergunto para vocês, não é que é mesmo? Não é? Vocês não concordam? Quantos de nós não sofremos pelo egoísmo das pessoas que estão ao nosso redor e até muitas vezes de nós mesmos? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai eliminando de nossos corações esse egoísmo, E é a partir daí que a gente começa a enxergar com mais nitidez que esse sentimento se apresenta em situações diversas, Então, conforme a gente vai tomando conhecimento dos assuntos espirituais, a gente vai ligando mais ao nosso plano espiritual, ao plano superior, Dando menos importância às coisas materiais. Então, o estudo direcionado da doutrina espírita, ele é um remédio salutar contra esses vícios. Então, o egoísmo, por ser uma chaga social, por ser um mal real, a gente deve combatê-lo assim como a gente combate uma enfermidade. Então, para isso, a gente deve proceder como procedem os médicos. O que os médicos fazem? Eles vão à origem do mal, Conhecer as causas, e aí, conhecidas essas causas, o remédio vai se apresentar por si só. Então, o que vai restar pra gente? Destruí-las, Então, contudo, a gente só obtém a cura se o mal for atacado em sua raiz. Isto é, qual que é a raiz? Qual que vai ser o remédio, do egoísmo? A educação. Por que educação? Porque não é a educação que tende a fazer os homens instruídos, mas a que tende a fazer os homens de bem. Então, a educação do quê? Do caráter da pessoa, Então, essa educação, ela constitui a chave do progresso moral. Então, quando o homem compreender que no egoísmo reside os males que o impedem de ser plenamente feliz, mais ele vai ver a necessidade de combater o egoísmo, Então, ele é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. Então, se a gente destrói um e desenvolve a outra, fica bom, fica? É assim que a gente deve fazer. Então, a gente deve destruir um e desenvolver o outro. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, qual que é a nossa meta? Acabar com esse vício, Pra gente poder ser feliz tanto neste plano de agora, Tanto quanto nas próximas encarnações e no plano espiritual. Então, o tema de hoje, ele conecta o sentimento e a ação, um elemento que move o outro, que são quais? A fé e a caridade. O que é a fé? A fé, diferente de crença, ela expressa o sentimento do homem em relação à razão da vida. Então, as relações entre os homens e seu Criador são os laços da fé. Então, ter fé é identificar dentro de nós algo maior que nós mesmos e o nosso mundo, Então, a gente tem que acreditar que tem um Criador, que é responsável por tudo que há ao nosso redor e por nós, inclusive, Então, é reconhecer-se criatura e confiar no Criador. Então, sem a fé, a vida perde seu sentido mais amplo. Perde o sentido do altruísmo, da caridade, o desejo do progresso e do bem-estar alheio. Eles se esvaem, porque se a gente não tem fé, qual é o sentido da gente estar aqui, Então, se a gente não tem fé, ela cede lugar para quê? As satisfações imediatistas, que são o quê? Os prazeres efêmeros, ao egoísmo e ao materialismo. Então, se nos ocupamos somente de nossa felicidade, onde fica o espaço para a caridade? Não tem espaço, Se a gente só preocupa com a gente mesmo, só olha o próprio umbigo, não tem espaço para ajudar o próximo. Então, a gente atropela as necessidades alheias para satisfazer as nossas próprias. A gente não faz concessão em prol do outro e muitas vezes a gente paga esse preço de desarmonia entre os que estão ao nosso redor, Então, a gente precisa lutar contra o egoísmo, promovendo o bem ao próximo, abafando o orgulho, olhando para o outro
e vendo nele um irmão e não alguém inferior, abaixo a nós, né? Estes atos que praticamos para o bem do próximo exigem de nós o sacrifício e a entrega. Então, eles são a demonstração da fé viva em nós. Então, meus irmãos, encerro hoje com esta frase: busquemos a fé verdadeira e ela nos levará ao exercício inevitável da caridade. Então, se a gente tem fé, a gente vai querer fazer caridade, não é? A gente vai saber que faz parte da gente, né? A gente vai buscar ajudar ao próximo. Então, meus irmãos, eu encerro a Evangelioterapia de novo. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir. Egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Egoísmo é um bichinho que o coração corrói, 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 corrói. Com o passar do tempo o coração dói, 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 dói. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir. Previna-se contra ele aprendendo a dividir. A caridade é o caminho que você deve seguir. A caridade é o caminho que você deve seguir. A caridade é o caminho que você deve seguir.